Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, aqui olhando para a apresentação que nos trouxe, e depois da sua digressão pelas origens da crise desde 1995, descurando um pouco a atualidade, há aqui uma expressão utilizada na sua apresentação, erros de política económica, política orçamental imprudente. Eu gostava de perguntar de forma muito clara ao Sr. Governador do Banco de Portugal se não acha que os dados conhecidos da execução até agora, quer o boletim da DGO, quer os dados hoje divulgados pelo INE, não configuram uma extraordinária imprudência e irresponsabilidade orçamental. O Partido Socialista disse sempre que o programa de ajustamento tinha que ser gerido com pinças, com cuidado, que não se podia exagerar na dose, que havia um equilíbrio muito precário entre crescimento e consolidação orçamental no programa original. Este Governo fez uma escolha, este Ministro das Finanças fez uma escolha, ao qual não estava obrigado. Escolheu fazer aquilo que se chama, e acho que o Sr. Governador também já referiu aqui noutras audições, o front-loading das medidas, ou seja, sobrecarregar no início do programa de ajustamento para dar um sinal de firmeza e de compromisso com a estratégia de redução do déficit. O Partido Socialista sempre considerou esta estratégia, ao contrário daquilo que dizia o Governo, profundamente imprudente e irresponsável e que teria efeitos contraproducentes. E depois dos vários dados, depois dos dados da DGO, ficámos hoje a saber que o déficit orçamental no primeiro trimestre é 7,9%, superior ao chamado déficit colossal do ano passado, que era de 7,5%. Portanto, eu gostava de um comentário do Sr. Governador, se não considera que se houve política orçamental imprudente, foi esta seguida, avaliada pelos seus resultados, ou seja, a política falhou nos seus próprios termos. Nós sempre dissemos que ela ia falhar, mas hoje temos provas de que falha nos seus próprios termos. O Governo delineou um objetivo, traçou um plano de ação e falhou. Portanto, um comentário a isto. E uma coisa que o Governo também refere, e que o Sr. Governador também referiu aqui, que é a ideia de que o ajustamento externo é um fator de crítico, é um sinal de sucesso do programa de ajustamento, porque é uma redução do déficit externo mais elevado. Só que um dos problemas desse tipo de afirmações é que a economia é um sistema integrado e não existe um déficit público que possa ser avaliado independente da poupança privada, nem independente do déficit externo, porque a poupança privada, mais a poupança pública, mais o déficit externo, por definição contabilística, tem que dar zero. Portanto, Sr. Governador, outra pergunta. Não considera um pouco precipitado elogiar os ajustamentos do déficit externo quando ele tem, obviamente, implicações muito negativas nos outros setores? Não considera imprudente fazer análises truncadas, olhando para setores específicos, quando não se pode fazer um juízo sobre nenhum resultado de nenhum setor sem olhar para o impacto, para os spillovers nos outros? Porque contabilisticamente a soma dos três tem que dar zero. Portanto, quando o Governo diz hoje o Primeiro-Ministro que continuamos com um bom ajustamento no setor externo, mas quer dizer, isso tem custos. Tem custos de desemprego, tem custos de queda da procura interna e tem custos, obviamente, que depois acabam por refletir na própria execução orçamental, porque temos, como consequência do tal sucesso do programa de ajustamento, um colapso das receitas fiscais. E, portanto, há alguma prudência na avaliação destes supostos sucessos, porque não se pode fazer juízos sobre nenhum setor sem olhar para a relação com os outros dois, porque a economia é um sistema integrado. Portanto, Sr. Governador, gostava de um comentário seu sobre estas matérias e gostava de outros também muito importante. E o Sr. Governador, como stakeholder também deste programa de ajustamento, acho que seria importante ter uma palavra sua sobre isto, que é se considera ou não que, perante o evidente falhanço da estratégia orçamental, como é demonstrada pelos números que hoje conhecemos, se considera sustentável tentar aplicar mais medidas de austeridade. Ao dizer, como hoje disse o Sr. Primeiro-Ministro, que continuamos completamente comprometidos com o déficit orçamental e que, indiciando, portanto, que o Governo se prepara para tomar medidas adicionais. Eu pergunto-lhe isto a si, e eu acho que está diretamente relacionado com o seu mandato por uma razão. Porque mais austeridade agora tem implicações sobre a estabilidade financeira do país, nomeadamente sobre o balanço dos bancos, que é um setor que o Sr. Governador diretamente tutela. Portanto, o Sr. Governador considera neste momento adequado ao país
aumentar ou os impostos ou cortar ainda mais a despesa para tentar, de alguma forma, corrigir os desvios colossais que já temos neste primeiro trimestre. O Sr. Governador considera isto prudente, considera que isto serve os interesses do país e que defende o país reforçar ainda mais a dose, ou considera, como acha o Partido Socialista, que neste momento qualquer medida de austeridade a mais, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, constitui uma profunda irresponsabilidade orçamental e, ao contrário do que diz o Governo, é algo que nos afasta das metas, além dos custos evidentes sobre a atividade económica e sobre o emprego, que, ao contrário do que pretende o Governo, afasta-nos das metas. Eu acho que era importante que o Sr. Governador desse um sinal muito firme quanto ao sentido que a política orçamental tem de ter daqui para a frente, depois dos resultados hoje conhecidos. Outra pergunta que tem diretamente a ver com a área que tutela, que é o crédito mal parado, quer das empresas, quer das famílias. Ele tem crescido de forma exponencial e de forma muito preocupante, obviamente relacionado com medidas de austeridade e com o aumento do desemprego, mas o Sr. Governador continua a dizer que o setor financeiro está sólido e está bem recapitalizado. Só que há um dado estranho que é: por que razão, uma vez que o capital custa dinheiro e é um custo para as empresas, quando o Sr. Governador diz que o setor financeiro português é o setor mais bem capitalizado da Europa e está com rácios bem acima daquilo que era exigido no programa, eu só posso concluir que o Sr. Governador, para dizer isto, é porque espera que venham aí tempos ainda piores. Porque se nós esperássemos que a situação financeira do país melhorasse, não era necessário ter rácios de capital acima daquilo que é exigido, porque o capital é um custo. Portanto, só vale a pena incorrer nesse custo e ter rácios de capital acima daquilo que é exigido, se esperarmos que o crédito mal parado das empresas e das famílias suba de forma muito significativa e, portanto, consuma parte dessa margem, se quisermos, de segurança. Portanto, eu queria, se possível, um comentário do Sr. Governador. Espera que o crédito mal parado suba de forma significativa e consuma as almofadas de capital que, neste momento, o setor financeiro tem? Se não, porquê esta sobrecapitalização, quando a capitalização é um custo que diminui a rentabilidade dos bancos e, portanto, obviamente, que diminui a capacidade dos bancos pagarem esse capital ao Estado e atraírem novos investidores? Também, outra pergunta tem a ver com o suposto aumento da confiança no setor no programa de ajustamento português. Os juros têm caído no mercado secundário, embora muito marginalmente, mas há aqui, estão acima, obviamente, dos dados antes do chumbo do P4, mas há aqui um ponto que me parece intrigante e que eu gostava que nos esclarecesse, que é: se o crédito à economia portuguesa diminui, se os depósitos aumentam, qual a razão que explica que os empréstimos junto do BCE estejam ao nível mais alto de sempre? O dado que tinha eram cerca de 60 mil milhões de euros, o Sr. Governador disse aqui 70 mil milhões de euros, eu não conhecia esse número, portanto gostava também que esclarecesse se confirma de facto esse valor, 70 mil milhões de euros, que é o valor mais alto de sempre e quase o dobro do que era o ano passado, não é o dobro, mas é significativamente superior. Mas como é que é possível que o crédito diminua, como tem diminuído e os relatórios do Banco de Portugal confirmam? Os recursos próprios têm aumentado muito significativamente e até surpreendentemente quando comparado com outros países periféricos. E, no entanto, as necessidades de financiamento junto do BCE aumentaram exponencialmente. Será que isto tem a ver com o facto dos bancos portugueses terem recorrido muito significativamente às políticas não convencionais do BCE, o LTRO, e terem aumentado a compra de dívida pública portuguesa, contribuindo dessa forma para a tal redução dos custos de financiamento? Portanto, o relativo sucesso, ou uma catástrofe menor do que era, dos nossos leilões, tem alguma relação com a participação mais intensiva dos bancos portugueses? O Sr. Governador pode dizer aqui qual foi a participação dos bancos portugueses nos leilões desde janeiro de 2012, porque para nós é incompreensível que a dependência do BCE tenha aumentado quando temos os depósitos a subir e o crédito a baixar. A amortização é mais ou menos contínua, portanto, isto só pode significar uma coisa: que algum investimento extra os bancos portugueses fizeram. E como não foi na concessão de crédito, só resta uma possibilidade, que é em dívida pública portuguesa. E tendo em conta os comentários que já conhecemos aqui do Sr. Governador no passado, em que se mostrava muito preocupado com o aumento da compra de dívida pública de parte dos bancos portugueses, esta é uma área que está sob a sua tutela e sobre a qual o Partido Socialista gostaria de ter um comentário. E só para terminar,
porque é que subitamente se flexibiliza o programa de ajustamento para a banca, o rácio de transformação já não é uma meta obrigatória, é um mero indicador. A dependência do BCE também já não me parece ser já não é uma obrigação, porque os bancos tinham que reduzir para 25 mil milhões de euros, já vão, segundo números do Sr. Governador, em 70 mil milhões. Portanto, não estamos a cumprir o programa de ajustamento para a banca. E eu acho bem, porque se calhar se cumpríssemos, quem perdia era o país. O que eu não percebo é porque é que não se tenta impor metas de crédito às PMEs que têm estado a cair, porque é um setor fundamental para o financiamento da economia portuguesa, e porque é que não se flexibiliza o programa de ajustamento orçamental quando é a sua aceleração que tem aumentado a austeridade, aumentado o desemprego, danificado o balanço dos bancos, e, portanto, nós não podemos olhar para a economia do país como se pudéssemos flexibilizar uma parte e não flexibilizar tudo. O programa de ajustamento é uma totalidade e se flexibilizamos umas partes temos que flexibilizar todas. Eu não percebo como é que com tanta facilidade se dá, e lamento a expressão, borlas aos bancos, mas o Estado, o rigor, a disciplina, mantém-se intocáveis desde o princípio do programa. Esta é uma característica do atual programa que para mim é incompreensível e que é contraproducente, porque sem flexibilizar a austeridade e a execução orçamental, quem sofre são todos os setores, incluindo o setor financeiro.